Divino Mestre Jesus, envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite e que ao final possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Queridos irmãos, agradecemos a Deus e a Jesus as bênçãos que é estudado a doutrina espírita e de poder contribuir em sua divulgação, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, que nos oferece todos os meios de melhorarmos. E assim, agradecidos, rogamos a Jesus e a espiritualidade que nos inspire e envolva a todos nós em suas bênçãos de paz. E que essa paz se estenda a todos aqueles que aqui não puderam estar presentes e que irão nos acompanhar pelo Facebook, ao vivo ou posteriormente pelos canais também do YouTube. Muita paz para todos. Meus irmãos, o tema desta noite está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 2 e 3. Oração dominical. E que também está no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, em que o espírito Humberto de Campos, ele narra que certa feita Simão Pedro estava inquieto, ansioso, com algumas questões materiais que envolvia ali a sua família. Então, ele se aproxima do mestre e pergunta com toda a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve em todas as nossas orações? Como não, Pedro? Como não? Disse Jesus atenciosamente. Acreditaria, Simão, que durante os séculos de toda a vida recorreriam as pessoas a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida. Todas as nossas orações são ouvidas. Jesus nos traz essa informação, nos traz essa certeza de que na espiritualidade todas as nossas orações, elas são ouvidas, elas são catalogadas, são providenciados os atendimentos, as respostas de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. O que acontece muitas vezes é que não percebemos que a resposta já chegou. Mas nos colocamos em dúvidas. E muitas vezes perguntamos: será que Deus ouviu as minhas preces? Eu tenho orado tanto, passo o dia orando e não obtenho resposta. E por que a dúvida? Porque muitas vezes estamos colocando em nossas orações a nossa vontade e não a vontade de Deus, o nosso Pai, que nos criou, que sabe o que é melhor para cada um de nós, que sabe de todas as nossas dificuldades,
que sabe de todas as nossas necessidades, que nos oferece a reencarnação, princípio básico do Espiritismo, e com as bênçãos do esquecimento do passado, para que possamos voltar as nossas atenções à existência da qual nós nos encontramos, para que possamos aproveitar cada minuto de nossa existência, nos dedicando ao trabalho de nossa reforma íntima, ao trabalho do bem, do amor, da caridade, fazendo o melhor a cada dia. Nós não estamos aqui de passagem, aliás, a passeio. Nós não estamos aqui por acaso. Todos nós somos aprendizes e estamos em uma grande escola. E essa escola nos convida a passarmos de ano a cada encarnação. Essa escola nos convida a nos elevarmos na direção do amor de Deus. Nenhuma de nossas orações deixam de ser ouvidas. Nem as preces refratadas. O que significa prece refratada? Prece refratada, inclusive, nós vamos encontrar no exemplo do livro Entre a Terra e o Céu. É uma das obras da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual. Em que a personagem Evelina, uma menina, ela faz ali uma prece fervorosa, pedindo à sua mãe para ajudar a sua madrasta, que estava muito doente. A sua mãe já estava desencarnada. Só que ela não sabia que era a própria mãe que estava obsediando a sua madrasta. E aí, a prece dela não foi ouvida? Claro que foi. Mas teve o seu objetivo desviado. Todas as nossas orações, elas são ouvidas. O que acontece muitas vezes também é que a resposta que recebemos, muitas vezes, não é a resposta que gostaríamos de receber, mas é a resposta necessária. Então, Simão Pedro, ali naquela conversa com Jesus, disse: Mestre, se Deus ouve as orações de todos os seres, por que tamanhas diferenças? Pedro se referia às diferenças materiais, justamente essas diferenças em que deixava ele inquieto, ansioso, angustiado. E aí ele pergunta: por que razão eu sou obrigado a pescar para sustentar a minha família, enquanto Levi recebe um bom salário no serviço de impostos, cobrando com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana dispunha de inúmeras servas, enquanto a minha mulher é obrigada ali a trabalhar, cuidando das plantas de minha horta? Como explicar, Jesus? O mestre ouvia atento as palavras de Simão Pedro. Então disse: Pedro, precisamos lembrar que todos nós somos filhos, que o mundo pertence a Deus, que o mundo pertence a Deus, e todos nós somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a necessidade, conforme a capacidade do nosso esforço.
Hoje você é pescador. Amanhã você pregará a palavra divina do Evangelho. Mas lembre-se, todos os trabalhos honestos são de Deus. E aí, Jesus chama a nossa atenção, nos faz refletir o quanto ainda nós estamos com os nossos olhos voltados às questões materiais. O quanto nós estamos preocupados com o que o outro está ganhando ou deixa de ganhar, se o outro trocou de carro, se o outro está morando numa casa melhor que a nossa. Estamos ali nos dedicando o nosso dia a dia, o nosso tempo, às questões materiais, mais do que às questões espirituais. Quanto tempo estamos nos dedicando ao trabalho de nossa reforma íntima? Quanto tempo estamos nos dedicando ao trabalho do bem, ao estudo sincero e disciplinado? Quanto tempo estamos nos dedicando aos ensinos do Evangelho de Jesus? Então Jesus chama ali a atenção de Pedro para as coisas simples, que merecem ali o seu valor. E aí ele diz: achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem ali os detritos, que lhe varrem a poeira? Se todos os filhos de Deus pusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, Pedro, que antes de qualquer consideração, antes de se preocupar com a vida do outro, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que se tua esposa trabalha ali cultivando as plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas, a qual das duas cabe maior responsabilidade? A tua mulher, que cultiva ali os legumes, ou a nossa irmã Joana, que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? E quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade para toda a vida? Quem poderá garantir? Pedro, precisamos considerar, antes de qualquer título, antes de qualquer coisa, que somos filhos de Deus. Somos filhos desse Pai que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade. Somos filhos de Deus, que é todo amor. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. O Espírito de Fenelon afirma para nos lembrar: o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a essência desse fogo sagrado. Meus irmãos, todos nós temos no fundo dos nossos corações a centelha desse fogo sagrado. Todos nós. Então é necessário que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei, seja como escravos, certos de que Deus, o nosso Pai, nos conhece, conhece a todos nós. Conhece a cada um de nós.
e nos conduz ao trabalho, ou à condição, ou à posição que mereçamos. E aí Pedro, ele, parecendo que estava mais ou menos conformado com aqueles esclarecimentos, pergunta: Mestre, e como deveríamos interpretar a oração? E Jesus responde: em tudo, em tudo. Deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão com Deus. Os Espíritos nos lembram que orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. E que pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Questão 659 de O Livro dos Espíritos. Jesus nos chama a atenção quando diz a Pedro: nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem se apresentar ao Pai no segredo das suas íntimas aspirações, das suas íntimas vontades, dos seus anelos, dos seus íntimos desejos, objetivos, das suas esperanças, das suas dúvidas, dos seus amargores. Essas confidências, nos diz o Mestre, atenuará, ou seja, diminuirá os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias. Portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida. Jesus nos traz essa lição do quanto é importante nós cultivarmos no nosso dia a dia a oração para o fortalecimento de nossas emoções, para o fortalecimento do nosso espírito. Jesus faz outra observação. Chama ali a atenção de Pedro, mas também a cada um de nós ao dizer: observamos que os homens não se lembram dos céus, senão nos dias de incerteza e de angústia do coração, devido ao relaxamento das relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhe concede de útil e agradável. E aí o que acontece? Ocioso desejará o filho uma solidão imediata para as suas necessidades, para os seus problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do Pai no percurso, postergando-lhe, ou seja, prorrogando-lhe os desígnios. E aí lembramos da questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando é perguntado o que se deve entender por lei natural. E os Espíritos respondem: a lei de Deus é a única verdadeira felicidade para o homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta, nos trazendo a lição de que os sofrimentos da humanidade é devido ao afastamento das leis de Deus. Mas quando nos esforçamos para nos aproximar das leis de Deus, nós estreitamos essas relações sagradas. Vamos nos sentindo mais fortalecidos, com mais coragem, com bom ânimo. Vamos trabalhando na certeza de que ali, um dia depois do outro, tudo vai sendo resolvido no seu tempo. Porque passamos a aprender que o tempo é o Senhor de todas as coisas. De todas as coisas. Agora,
Para Simão Pedro, aqueles esclarecimentos lhe direcionava a um novo ponto de vista, a uma nova maneira de enxergar as dificuldades, a uma nova maneira de enxergar as diferenças no mundo. Pedro não podia alcançar a amplitude daqueles conceitos, que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas ele procurava perceber o alcance daquelas elucidações, daqueles esclarecimentos, a fim de conquistar um intercâmbio perfeito com o Pai, justo e amoroso, cuja assistência Jesus lhe revelara, dentro ali da luz dos seus divinos ensinamentos. Passados alguns dias, estando Jesus a ensinar uma nova lição, referente ao impulso da prece, Pedro faz uma observação ao dizer: Mestre, eu tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E então Jesus pergunta: e o que tens pedido a Deus? E Pedro responde: mestre, eu tenho suplicado a sua boa vontade que aplane ali os meus caminhos, ou seja, que facilite os meus caminhos, com a solução de alguns problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, Jesus evidenciando, ou seja, revelando, demonstrando mais uma vez o seu divino amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção, ao dizer: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos, é possível te retirares da oração inquieto, desalentado. E aí Jesus nos convida a uma nova reflexão. O que temos pedido a Deus em nossas orações? Perguntemos à nossa consciência. O que temos pedido ao nosso Pai em nossas orações, que por vezes tem nos deixado inquietos, desalentados, angustiados, ansiosos? Que temos pedido a Deus, que nos tem deixado inquietos, porque é dessa inquietação que Jesus se refere, ligados aos valores particulares, aos valores materiais. E aí Jesus orienta ali a Pedro e a cada um de nós ao dizer: mas se solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos de consolo e de paz. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 167, na mensagem intitulada Na Oração, Emmanuel nos apresenta de forma extraordinária ali os seus comentários, que muito nos emociona. Porque ele diz assim: quando alguém decide seguir rumo ao discipulado
com Jesus, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalma-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama. E o Mestre Jesus, respondendo-lhe as orações, modifica-lhe a vontade. Todos os dias, alijando-lhe, ou seja, afastando-lhe, eliminando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Meus irmãos, não tenhamos dúvida. Quando decidimos, com vontade firme, sincera, de não sermos mais quem um dia fomos, ou quem ainda estamos sendo. Quando decidimos com vontade sincera de melhorar, algo acontece em nosso íntimo. Porque o nosso Mestre Jesus modifica a nossa vontade todos os dias, eliminando dos nossos pensamentos os objetivos inferiores, os desejos tumultuários. E aí passamos a agradecer mais. Passamos, sim, em nossas orações, a pedir forças, fortalecimento para as nossas emoções, a pedir coragem, bom ânimo, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas sombras. E aí Emmanuel encerra ali o seu comentário, nos lembrando que o coração unido a Jesus é servo, alegre e silencioso. O apóstolo Pedro guardou o silêncio, como se, enfim, tivesse compreendido. Mas um dos filhos de Alfeu, reconhecendo que o assunto ali interessava a uma pequena comunidade que estava ali, adiantou-se para Jesus e fez um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E então, formando um círculo, como se o pensamento mergulhasse no infinito oceano de luz, Jesus pronunciou pela primeira vez a oração que o mundo inteiro herdaria. Nosso Mestre Jesus, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial, colocando ali todo o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ao dizermos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, estamos reafirmando que cremos em Deus, que cremos no Criador, que confiamos em nosso Pai, porque tudo revela o seu poder, a sua bondade, e o seu amor é manifestado em toda a sua obra. Em toda a sua obra. Quando pronunciamos Pai Nosso, também estamos afirmando a igualdade de todos os espíritos, de todos nós que estamos nessa caminhada, nesse processo de evolução. Então, sendo Deus o Criador, o Pai de todos nós,
Jesus ali, ao iniciar a oração dominical, dizendo, Pai Nosso, foi para que lembrássemos que todos nós somos o quê? Irmãos. Independente da condição social, independente do sexo, da cor, independente do partido político, independente da religião, não importa. Não importa o seu time preferido, não importa a religião. E aí é que não importa mesmo. Porque todos nós somos irmãos, filhos de um Pai que nos ama infinitamente. E Jesus, sabendo a imensa bagagem de nossas imperfeições, continuou. Venha a nós o teu reino, deixando claro que a vontade de Deus deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Nosso Pai estabeleceu no seu reino leis perfeitas, em inteligência e em amor, para a felicidade plena de todos nós. Quando nos afastamos das leis de Deus, estamos também nos afastando da possibilidade, da oportunidade de conquistar a nossa própria felicidade. Porque a felicidade não está nas coisas, no outro, naquilo que o dinheiro pode comprar, não está fora de nós, porque a felicidade é uma conquista do Espírito. Aliás, os Espíritos nos lembram que todas as misérias do mundo provém da violação das leis divinas. Então, ao dizermos, venha a nós o teu reino, estamos pedindo que a luz do nosso Pai possa auxiliar, possa ajudar os nossos irmãos a buscarem a verdade, para se conduzirem no caminho do bem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus conhece profundamente a alma humana. Ele sabe o que passa no íntimo dos nossos corações. Ele sabe que em nossa imaturidade ainda estamos com os olhos voltados aos nossos desejos, aos benefícios físicos e materiais. Então Jesus continua e diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 3, Kardec deixa claro ali, dai-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito, porque não podemos esquecer desse alimento, do alimento espiritual, para o desenvolvimento das potencialidades inseridas no espírito imortal, no uso da sua vontade de progredir, na coragem para enfrentar as dificuldades, na força para domar as más inclinações, como as que vêm do egoísmo e do orgulho. Dai-nos o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida. Jesus colocou ali na oração, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus conhece as nossas fragilidades, todas. E
e Kardec, puxando ali a nossa orelha, para estarmos atentos às nossas ações, coloca ali. Cada uma de nossas infrações, as tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar e pagar. Nos lembrando que trazemos em nossa consciência o código divino que deve nortear as nossas atitudes, as nossas ações. Jesus colocou ali, na oração dominical, perdoai as nossas dívidas, porque todos nós precisamos perdoar, precisamos desenvolver o perdão em nós. Aprendemos no Espiritismo que perdoar não é esquecer a falta, mas é a oportunidade de reparar a falta. Quando compreendemos essa verdade, passamos a desenvolver em nós o perdão. Não importa o que o outro faça, pense ou fale ao nosso respeito. Não nos sentiremos ofendidos, magoados, atingidos, porque passamos a entender que o outro ainda sofre a sua limitação. E por isso se alimenta desses sentimentos doentios, da mágoa, do rancor, do ressentimento, da inveja, do ciúme, porque ainda não aprendeu a desenvolver em si o perdão, o amor. Jesus encerra a oração dominical dizendo: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E aí ficamos pensando, o que podemos entender por tentação? Chico Xavier, ele tinha uma maneira muito simples de se referir à tentação. Ele costumava dizer que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com a imensa vontade de ser alcançado. Porque um lado do nosso psiquismo tem essa vontade de ser alcançado, de saber como é que é, de experimentar, mesmo sabendo das consequências. E o outro lado do nosso psiquismo é mais atento. Sabe que para avançar precisa estar vigilante, para não cair nas armadilhas das tentações. E então, onde existe a tentação? O espírito André Luiz nos traz a informação de que a tentação é a posição pessoal de vícios inseridos em nós que ainda não conseguimos reparar. Então, onde existe a tentação? Dentro de nós. Nos hábitos viciosos que alimentamos durante várias existências. Então, ao dizermos, não nos deixes cair em tentação, estamos pedindo ao Pai força para resistir às influências do mal. Forças para não cair nas armadilhas, dos enganos, das tentações. E aí, o espírito de Humberto de Campos, ele ainda nos diz que a rogativa de Jesus continha em síntese todo um programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. E desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou pelo mundo inteiro.
pelo mundo inteiro, como perfume dos céus. No século XIX, Allan Kardec recebe a recomendação dos Espíritos para iniciar o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Coletânea de Preces Espíritas, colocando ali como a primeira prece a oração dominical, a prece do Pai Nosso, que resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. Que possamos, meus irmãos, refletir sobre essas palavras sagradas de Jesus no nosso dia a dia. E que o Mestre possa envolver a todos nós em suas bênçãos, que possamos retornar aos nossos lares, protegidos e amparados. Gratidão imensa a todos, muita paz.